Um desconto de mais de 16 mil reais faria você comprar esse carro? É, pessoal, estamos aqui com o novíssimo Citroën Basalt Dark Edition, versão top de linha do modelo, mais uma vítima da concorrência chinesa. Hoje, se você entrar no site da Citroën, essa versão está custando R$ 129.990. Na verdade, estava custando, né? Melhor dizendo. E agora, ela está saindo por R$ 113.990, lembrando, com usado na troca. Mesmo assim, um preço muito mais competitivo, sem sombra de dúvida. Não estou dizendo que está barato, porém, quando a gente compara com alguns rivais, temos sempre que fazer essa comparação. Por exemplo, aqui a gente tem um motor mais potente do que o Nivus Sense, do que o T-Cross Sense, temos mais espaço também do que os concorrentes da Volkswagen. Então sim, de repente para você esse carro pode ser uma boa opção. E outra coisa, porta-malas bem grande também. Falando de design, eu gosto muito das linhas do Basalt, principalmente aqui na parte traseira. Conforme a marca diz, esse carro é um SUV com estilo coupé e nessa versão Dark Edition, olha só, todos esses adereços na cor laranja, aerofólio exclusivaço. Por R$ 113 mil reais, você levaria esse carro em consideração? Hoje, então, vou te mostrar todos os detalhes dessa versão mais cara. Lógico, aqui tem muita coisa que falta, por exemplo, não temos o pacote ADAS completo, não temos iluminação Full LED, mas já tem um LED aqui, ó, funcionando como DRL. Você vê essa grade bem grandona, eu gosto muito dessa frente do Basalt, causa assim uma imponência. O ângulo de entrada desse carro até que é relativamente generoso, 20,5 graus, reforçando essa pegada, pelo menos no visual, de SUV. Duplo chevron também em black, que combina demais com essa cor cinza. Para mim é a configuração mais interessante desse carro. E olha que legal, farol auxiliar de neblina presente também, além desse detalhe em laranja. E outra coisa que eu curto muito nesse carro, rodas em black piano, pessoal. Fica muito mais bonito. Aro 16, pneu 205/60. Esse pneu com desconto você encontra lá no site pneustore.com.br. Com essa proteção aqui, ó, no estilo de Fiat Fastback, na parte inferior das portas também, mais preto brilhante no retrovisor, repetidor de seta, não tem sensor de ponto cego e aqui o logo da versão Dark Edition. Coluna A num preto fosco, mas o teto já é um preto brilhante, antena convencional bem grande, aqui também fosco e novamente esse detalhe em laranja. A chave canivete, ela tem os comandos de abertura e fechamento, né? Então não precisa colocar ali naquele buraco. E o freio a disco é uma ausência aqui na roda traseira, lembrando, suspensão traseira por eixo de torção. Mas olha só, pessoal, que curioso, é um carro bem confortável, tá? A linha Citroën C3, de forma geral, agrada muito nesse aspecto. O aerofólio eu achei muito top, perfurado, ajuda na aerodinâmica desse carro, tamanho generoso, né? Nesse estilo que contribui também para esse caimento mais agressivo. E olha só a lanterna, também com tamanho bem legal, e ela vem com esse estilo em 3D, saindo um pouquinho para fora da carroceria. Duplo chevron novamente, o nome Citroën, e aqui Basalt, motorização 1.0 turbo 200. Para-choque com esse detalhe em cinza, dando contraste bonito, iluminação refletiva aqui embaixo e sensor de estacionamento, além da câmera traseira, fazendo aí a composição. E conforme eu disse, pessoal, um dos pontos muito positivos desse carro é o porta-malas. Olha o tanto de espaço que você encontra aqui, 490 litros. Porém, os bancos não são bipartidos, a iluminação aqui é em LED, tem esse recuo também, ajuda para você colocar mais itens e esse ganchinho na lateral, somente ali do outro lado. Na parte inferior já temos o step, pneu de rodagem até 80 km por hora. Aqui em cima, forração em plástico só nessa parte aqui, ó, da tampa, com auxílio para fazer o fechamento. Beleza? É um carro bonito, na minha opinião, sai um pouco do convencional. Ele tem 4,35 metros de comprimento, 1,76 de largura, 1,59 de altura, 2,65 de entre-eixos, muito bom. Altura do solo 18 centímetros
Medida do tanque 47 litros. E esses detalhes exclusivos que você encontra no exterior também está presente aqui dentro. Por exemplo, soleira com o nome da versão Dark Edition, o banco trazendo também essa cor em laranja nessa parte. Porém, meus amigos, temos alguns pecados ainda nesse carro, principalmente o acabamento, que já é uma coisa bem conhecida de praticamente todos vocês. Porém, a marca conseguiu melhorar um pouquinho, colocando toda essa camada aqui, ó, forrada em couro, lá do outro lado também, e aqui também, onde a gente encosta o braço. Então sim, aos poucos, a Citroën está melhorando esse carro, mas aqui em cima ainda era um material todo em plástico, nessa parte inferior também, comando para os vidros, todos os 4 presentes aqui na porta, maçaneta, nesse tom aí mais claro, né, para dar um contraste também. O banco trazendo forração em couro, essa pequena parte aqui, galera, uma espécie de alcântara, novamente com esse laranja para você conferir, e a costura também nessa cor. Lembrando que esse carro traz somente 4 airbags, também é um ponto negativo quando a gente compara com alguns rivais. O tapete um pouco diferenciado, pedaleiras exclusivas também. E esses botões que eu não gosto, é uma posição bem ruim, principalmente quando você está dirigindo para poder enxergar, para poder acessar. Ajuste elétrico do retrovisor, piloto automático, travamento do vidro, modo esporte, travamento das portas, certo? Vamos entrar para ver esse cockpit. Gosto muito desse volante por causa do tamanho, bem pequenininho, contribui também para um estilo de pilotagem entre aspas, né? Um pouquinho mais esportivo, é bem legal no dia a dia, com algumas configurações, por exemplo, do piloto automático, dados do painel, e aqui tudo referente a multimídia. Costura em laranja, legal também. Haste de seta, não tem acendimento automático, limpador dos para-brisas, função intermitente, nada de sensor de chuva também. O ajuste da coluna, pessoal, de forma manual, somente para altura, não tem profundidade. Mas você já encontra o painel digital de 7 polegadas, uma multimídia de 10 polegadas e ar-condicionado digital. Então assim, é um carro que você bate o olho e vê que tem muito corte de custo, sem sombra de dúvida, porém, podemos dizer que aqui você tem um pacote pelo menos digno, né? Já trazendo esses itens que eu vou te mostrar agora. Essa tela traz informações de autonomia, nível do combustível, no centro, dados do trajeto A, trajeto B, olha só o meu consumo no momento, 9,8 km por litro, trajeto misto entre cidade e estrada. Consumo não é o ponto mais forte desse carro, tá, pessoal? A minha média, para falar a verdade para vocês, dentro da cidade ficou em 8,5 km por litro, tá? Tem a velocidade digital bem grande também. Através desses botões aqui, ó, a gente consegue trocar mais dados. Tem a informação do trajeto B, pressão dos pneus, o foco agora na velocidade e no RPM. Aqui o foco na economia, uma espécie de econômetro, podemos dizer, um estilo mais minimalista. Além disso, configurações do veículo, como destravamento, configuração do usuário, nível do brilho, unidade, idioma e também o econômetro. Aqui algumas mensagens de alerta e dados de manutenção. Olha só, essa chavezinha está aparecendo por causa disso aqui, ó. Já chegou a hora de fazer a revisão, certo? E basicamente é isso que a gente encontra aqui de dados no painel do Basalt. Essa multimídia, pessoal, muito, mas muito simples, não tem basicamente nenhuma função, é só o basicão mesmo. Olha só, mostrando aí para você a configuração, aliás, a identidade do rádio. Aqui você tem pelo menos CarPlay e Android Auto sem fio. Então, mesmo sendo um sistema bem simples, CarPlay e Android Auto é basicamente o que a maioria das pessoas utilizam para poder espelhar um GPS, para poder ouvir um Spotify, enfim. Então, dá conta do recado, tá? Aqui menu de telefone, CarPlay, Android Auto, gerenciamento de dispositivo também, mídia USB e configurações gerais. Aqui você vê idioma, configuração wireless, exibição para aumentar o brilho, telefone, dados do áudio, balanço, fader, equalizador, volume conforme aumenta a velocidade. Essa função funciona muito bem. E aqui mais dados do veículo, como alguns alertas. E é só isso, galera. Aqui atalhos, até mesmo para o GPS, se você tiver conectado no seu smartphone. Mais abaixo, saídas de ar até que grandes. E falando em ar, digital de uma zona. Aqui é um ponto muito bom desse carro. Funciona extremamente bem, galera. E olha só o nível mais baixo de temperatura, 14 graus. Não é todo carro que chega até essa numeração. Então isso aqui é muito bom também.
função automática, intensidade do vento, recirculação e a posição do vento também presente aqui. Outra coisa legal no Basalt é o tanto de porta-trecos que a gente encontra, ó. O espaço para colocar uma carteira, 2 porta-copos, cabe uma garrafa bem grande, ó, aqui no meio, e ali mais um compartimento, mas não tem carregador de celular por indução. Tomadinha USB normal e aqui uma 12 volts. Câmbio CVT que simula 7 velocidades, muito bem casado, muito bem calibrado com esse motor 1.0 turbo, dá muita conta do recado também. A imagem da câmera traseira é essa aqui, ó. Não é uma das melhores, com certeza não é a melhor, porém te ajuda, né, na hora do estacionamento. Essa linha guia, conforme a gente vira o volante, ela não acompanha o ângulo, tá? Lembrando, direção elétrica extremamente leve, é um ponto muito bom também desse carro. E tem a função sequencial, certo? Manoplinha forrada em couro com black piano, mais um compartimento, freio não é eletrônico e esse apoio de braço bem fininho, né? Mais uma coisa que mostra aí corte de custo, pelo menos vem com esse item, por exemplo, T-Cross Sense, Creta na sua versão inicial e Nivus também não trazem. O retrovisor não é fotocrômico, luz amarela, o teto preto deixa esse interior um pouquinho mais agressivo também, legal. E o parasol com esse espelho bem pequenininho, desse lado a mesma coisa. E o acabamento, pessoal, olha só, aqui, lógico, tudo em plástico, mas você já vê esse couro que até que é macio, costura em laranja também, fazendo a composição com esse pequeno detalhe aí numa espécie de cinza e o espaço do porta-luvas gigante, pessoal, ó, excelente e com uma iluminação em LED também. Praticamente todos os Stellantis têm um porta-luvas bem generoso, certo? Vamos dar um confere lá atrás. O acabamento aqui já é bem mais simples, toda a porta no material em plástico, mas isso a gente também encontra na maioria dos seus rivais, até mais caro do que isso. Comando do vidro presente aqui, maçaneta aí nesse tom um pouquinho mais claro, e isso aqui me parece ser um aço escovado, não é plástico. Saída de som, porta-objetos, porta-garrafas, o banco seguindo o padrão lá da frente, com apoio de cabeça para todo mundo, mas sem apoio de braço. Você puxando aqui e lá do outro lado, ele faz o rebatimento, tem Isofix. Agora, o espaço interno do Basalt é muito bom. Se você não está querendo gastar muito e tem família grande, esse carro pode ser uma boa opção, galera. Olha só como eu fico. Eu tenho 1,72 m, o banco está ajustado para mim e ainda me sobram aqui, ó, 2 mãos. O espaço para o pé também muito bom. Não tem porta-revista em nenhum banco. E aqui um compartimento com saídas, aliás, entradas USB do tipo C, diferentemente ali da parte frontal, beleza? O túnel central é bem elevado, pode ser que atrapalhe um pouco, uma terceira pessoa que sente aqui no meio. Na parte de altura eu fico relativamente tranquilo, me sobram aqui 3 dedos, novamente 1,72 m. Iluminação amarela aqui atrás com PQP, mostrando aí para você no detalhe. Achei um pouco melhor do que num Fiat Pulse, por exemplo, num Fiat Fastback. Lá é bem mais frágil do que esse aqui. Ajuste do cinto não dá para fazer, não tem airbag de cortina, uma falha gravíssima desse carro, né, pessoal? Infelizmente. E é assim que eu fico de perfil para você conferir a minha situação no Basalt. E aqui é outra coisa que eu aprecio muito nesse carro, motor 1.0 turbo, 3 cilindros flex com injeção direta de combustível, bloco de alumínio e corrente de comando. Por exemplo, você vai lá no Tracker, no Onix, temos aquela correia banhada no óleo muito complicada. Aqui é um conjunto muito mais confiável, presente em praticamente todo modelo da Stellantis. E é o 1.0 mais potente do mercado, trazendo aí 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina, 20,4 quilos para ambos os combustíveis. O câmbio é o CVT Aisin de 7 velocidades, simula 7 marchas, né, melhor dizendo, e com ele o 0 a 100 fica em 9,7 segundos, velocidade máxima 191 km por hora. O consumo fica em torno de 7,4 km por litro no etanol e 8,6 na gasolina, na cidade 10,6 no etanol e 12 na estrada. Não é muito bem isso que acontece. Na estrada até faz sim 11, 12, mas na cidade não é isso, sem sombra de dúvida. Inclusive vai ter vídeo de test drive em breve para você, tá? É um carro bastante leve também, galera, até por isso ele tem um desempenho muito interessante, 1.216 quilos. Garantia, se eu não me engano, 3 anos sem limite de quilometragem. Tem essa parte aqui, ó, macia ao toque, manta acústica, só não tem a hastezinha pantográfica. Desse lado, deixa eu te mostrar.
só temos um ajuste de inclinação para o banco do passageiro. Falando de segurança, pessoal, é um pouquinho complicado, é um tema raso, porque aqui a gente não tem um pacote ADAS. Eu posso destacar para você o piloto automático convencional, além de controle de estabilidade e tração, e também assistente de partida em rampa. Mas, apesar disso, a Citroën diz que ele é construído sobre a plataforma global CMP, que usa 86% de aços de alta e ultra resistência. E agora você está vendo a iluminação completa aí do Basalt. Infelizmente não é tudo em LED, porém a gente tem o farol auxiliar de neblina, coisa que Volkswagen não está oferecendo mais nos seus modelos. O DRL aqui em LED para você conferir nessa identidade bem clássica aí, né, da Citroën, a seta na parte de cima, e aqui fica iluminação alta e baixa também nesse tom amarelo. Repetidor de seta aqui no retrovisor e a traseira com esse estilo de acendimento. Uma traseira que eu acho bonita, pessoal, principalmente com essa lanterna, parece uma iluminação em LED, ó, bacana com essa pegada em 3D. E a placa traz iluminação em LED, detalhe curioso. Enfim, características aí do Basalt Dark Edition agora por R$ 113 mil. Será que vale a pena? Você compraria comparando com o Nivus Sense, T-Cross Sense ou até mesmo um Volkswagen Terra, um Chevrolet Sonic? Qual seria a sua escolha? Novamente, o que eu destaco aqui para você é o motor, 130 cavalos, excelente, porém não muito econômico, espaço interno e ótimo espaço de porta-malas. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, um grande abraço e até a próxima.